E é assim que a comunidade internacional militar, né, vê o oficial brasileiro, o soldado brasileiro. O soldado Eu, brasileiro, eu já né? escutei vários relatos aqui do respeito que se tem pelo militar. Nas missões de paz, na FEB, na Segunda Guerra Mundial. Tem a história de um imigrante que veio para o Brasil, um italiano, né, que ele disse que ele contando a história que o avô contava para ele, né, que quando eles estavam lá na região de Montese, durante a ocupação alemã, que o alemão entrava na casa, pegava o que queria, comia o que queria, tratava mal o italiano, né, menosprezava, e tratava como ser superior, e que quando as forças brasileiras chegaram e os alemães recuaram, ou foram aprisionados, ou recuaram, que os brasileiros, surpresa deles, dividiam a comida, não pegavam a comida do italiano, dividiam a própria Própria comida com o comida. italiano. Pediam por favor e diziam obrigado. E não entravam na casa do italiano para aproveitar das coisas que tinham lá dentro. Então, o que ele pensou assim, o avô dele disse para ele já vivendo no Brasil, o avô dele disse para o avô veio e a família se constituiu aqui. Ele disse assim: se o soldado brasileiro em guerra faz assim, eu imagino como não deve ser esse povo. Então, eu quero ir para lá, constituir minha família lá. E veio para o Brasil. E veio refugiado para cá. Escolheu o Brasil como uma Escolheu o Brasil. nação. Então, esse é o nosso exército. Esse exército que eu fui criado, né? Porque eu sou filho de militar, eu vivi no exército até antes de entrar para o exército propriamente dito, né? É esse. Então, eu quando ouço algumas coisas falando de nossos chefes, porque eu tive chefes militares extraordinários, tá? Agora, pensavam duas vezes em tomar uma decisão, porque a decisão não vai repercutir só na vida dele, vai repercutir na vida de todos os subordinados dele e das famílias dele. Tá? Então, e certas decisões são muito graves. Não quer dizer que você vá fugir à decisão, mas você tem que ver o momento oportuno para tomar a decisão, para ter um mínimo de condições de ter êxito. Porque se você não tiver êxito, o problema não é só teu, não. O problema é de muita gente. O problema, inclusive, é do próprio povo. Sim. Tá? E esse militar respeitado nos Estados Unidos e em outros países é um militar que tem uma formação, como o senhor falou. E quem está no alto comando, um general de exército, já enfrentou mais de 40 anos de carreira, várias experiências internacionais, além de uma vida acadêmica Olha, extensa, né? quando eu tive nesse estágio lá na 101ª Divisão de Assalto Aéreo, tinha um batalhão, não era o que eu estava estagiando, um outro batalhão estava na Academia Militar de West Point treinando os cadetes, treinamento de verão. Aí me perguntaram lá, você quer conhecer o West Point? Eu falei, quero, mas eu sei que eu estou longe de lá. Não, é que como nós temos um batalhão lá, uma vez por semana sai um aviãozinho daqui levando coisa, correspondência, coisa assim, equipamento, etc. Quer ir lá conhecer? Ele vai e vai voltar 2 dias depois. Aí eu falei, quero. Aí peguei o meu uniforme camuflado, botei na mochila e fui com o uniforme de passeio, né? Camisa de manga bege curta, né? E eles disseram, oh, você vai conhecer lá o comandante do batalhão que está lá, é o tenente-coronel Hallums. Ele morou no Brasil quando o pai foi adido da aeronáutica lá no Brasil, e depois ele já como oficial ele fez os cursos do Centro de Estudo Pessoal e curso de Estado Maior. Então ele conhece bem o Brasil, é casado com uma brasileira e fala português perfeitamente. Então você vai chegar lá, vai ser tranquilo. Aí cheguei lá, fui me apresentar, eles estavam numa instalação de acantonamento, que é uma instalação fixa, permanente, onde eles ficam acantonados, como a gente diz, e dali eles iam cumprir missões de instrução, né? Eles estavam dando instrução para os cadetes da Academia Militar de West Point. Então, quando eu cheguei lá, fui me apresentar a ele, e ele, num português perfeito para mim, como é que tá? Tudo bem? E vem cá, como é que tá meu Vasco da Gama lá no Brasil? O Roberto Dinamite. Aí eu me senti em casa, né? Brinquei com ele e tudo. Eu falei, eu sou Flamengo. Ah, ficou aquela brincadeira. Aí eu fui jantar com eles. Jantar lá, no verão, o sol se põe só lá para as 9 horas da noite, então o jantar ainda estava sol a pino quase, né? 6 horas mais ou menos. E sentamos na mesa, eu na frente dele e os outros oficiais do batalhão na mesa, né, no refeitório lá do acantonamento. E ele conversando comigo, eu acho que eu senti que ele queria que os outros oficiais conversassem comigo também. Só que eu falando
o inglês. Aliás, eu falando em português com ele, né, porque ele falava em português, eles não estavam muito ligados na conversa. Aí eu vi ele falar com eles assim: vocês sabem, me apresentou para eles, vocês sabem que o Brasil é maior em extensão territorial contínua, né, sem contar o Alasca, lógico, maior que os Estados Unidos? Aí eles, o pessoal do interior dos Estados Unidos não conhece muito. Mesmo o pessoal já do litoral não conhece tanto, né? Aí, mas os caras continuaram conversando, ainda continuaram sem se aproximar de mim, né? Aí ele falou: vocês sabem que eu fiz curso no Brasil? Lá no Brasil, eles fazem nas escolas lá de formação de oficiais e sargentos, eles fazem prova sem fiscalização. E falou assim: e isso a gente sabe que não pode fazer aqui, né? Os caras já levaram um susto, né? Eu falei: pois é, ele falando. Lá no Brasil, as provas são feitas sem fiscalização e ninguém cola. Tá? Aí continuou, né, a propaganda dele. Eu vi que ele gostava muito do Brasil, né? Aí ele falou assim: vocês sabem que eu conheço muito bem o Brasil e lá eu nunca vi um oficial falar mal de um companheiro ou de um oficial superior na frente de um estrangeiro, e vocês sabem que aqui não pode ser, aqui não é assim, né? Aí o pessoal começou a ficar mais descontraído comigo, né? Viram que eu falava o inglês, alguma coisa de inglês, aí conversando com eles. Aí, uma pena, porque amanhã a gente tem uma patrulha com os cadetes, não sei o quê, mas você não tá com esse uniforme. Aí eu falei: não, mas eu trouxe o camuflado, eu vou para a patrulha com vocês. Tô Aí eles pronto. vibraram. Eles vibraram. Então, essas coisas assim, que isso a nossa formação é assim. E para você ver o que aquele americano que conhecia o Brasil admirava o Brasil. Então é isso que não acontece lá. E que essas missões de militares brasileiros no estrangeiro fazem como uma projeção, né, benigna do país e de nossas Forças Armadas nesses países amigos. Podemos dizer que esse prestígio é por valor, é pela moral que o soldado brasileiro tem, muito menos pela força, né? Talvez. Porque eu imagino o seguinte: o soldado russo é muito respeitado pelo temor, pelo medo. O americano provavelmente também. Sem querer tirar o mérito e colocar o senhor numa situação falando mal deles, mas o Brasil tem suas limitações orçamentárias, de capacidade bélica, e ainda assim o homem é muito valorizado pela sua moral, pela sua formação. Não, se você colocar o equipamento que a gente tem, o armamento que a gente tem, esse equipamento, esse soldado, de acordo com as dimensões do equipamento que tem, do armamento que tem, ele cumpre muito bem sua missão. Se ele receber um armamento mais tecnologicamente evoluído, coisa assim, mais de ponta, ele se prepara e vai atuar com aquele equipamento da mesma forma. Quando a gente participa de competições internacionais, de operações de patrulha, exercícios conjuntos, a gente não fica a dever a nenhum exército dessas potências assim, né? Agora, é lógico que eles têm, como eles têm muito mais recursos, eles têm muito mais adestramento continuado do que nós. E eles são oficiais, eles são exércitos de a massa de profissional. Então, passa o ano inteiro fazendo adestramento. A gente aqui, na maior parte das nossas unidades, a maior parte dessas unidades, as nossas unidades têm um efetivo profissional e efetivo de recruta. Então, esses recrutas estão, todo ano você tem que começar a ensinar a marchar, ensinar a atirar, ensinar a progredir, ensinar o tipo de armamento, ensinar o tipo de explosivo. Então, todo ano você está ensinando. Já aquele efetivo antigo dentro do quartel, esse está o ano todo adestrando. Então, esse efetivo profissional, que é normalmente 1/3, algumas unidades 2/3, esses estão prontos na mesma situação. Não digo a mesma porque os recursos para fazer um adestramento contínuo não são tantos quanto tem nesses outros países, nem os equipamentos são tão tecnologicamente avançados como o deles, nem o armamento. Mas estão muito bem preparados. Muito bom, meu irmão.